Quando alguém te conhece, ela faz um teste invisível com você. Não é consciente, mas acontece sempre. E a forma como você reage nesse primeiro momento define como você será tratado nos próximos meses. Escreve presente se você está aqui agora. As pessoas não decidem se vão te respeitar pelo que você diz. Elas decidem pelo que você tolera. E esse primeiro teste, ele é tão sutil que a maioria nem percebe que está sendo testado. Mas você já sentiu aquele comentário atravessado, aquela piada que passou do limite, aquele olhar de desprezo disfarçado de brincadeira. Não foi acidente, foi teste. E você falhou sem saber. Toda pessoa que te conhece está tentando descobrir uma coisa: até onde você deixa. Não porque ela é má, mas porque é humano. As pessoas medem limites testando fronteiras. É instintivo, é automático, é inconsciente. E você está falhando nesse teste sem saber, porque te ensinaram que ignorar é maturidade, que deixar passar é força, que ser legal é ser respeitado. Mentira. Nesse momento inicial, ignorar é permissão. E quando você dá permissão uma vez, você ensina como quer ser tratado para sempre. O padrão se forma no primeiro contato, não no terceiro, não no 10º. No primeiro, a maioria das pessoas confunde duas coisas: calma com passividade, firmeza com agressividade. Então, quando alguém atravessa o limite pela primeira vez, você não reage. Você pensa, não vou dar importância. Você pensa, não vale a pena criar caso. Você pensa, sou maduro demais para isso. E sabe o que a outra pessoa lê? Fraqueza. Não porque você é fraco, mas porque não houve resposta. E a ausência de resposta no primeiro contato é convite. Você acha que está sendo sábio. Ela acha que você é capacho. Você acha que está escolhendo suas batalhas. Ela acha que você não tem batalhas. Você acha que está sendo superior. Ela acha que você tem medo. E o pior, ela age com base no que ela acha, não no que você pensa. No trabalho, alguém te interrompe na primeira reunião. Você deixa, pensa que não é importante. Na segunda vez, já virou padrão. Na quinta, você é invisível. Na família, um comentário passivo-agressivo sobre sua vida. Ah, você ainda está naquele emprego? Você ignora, sorri, muda de assunto. Agora virou piada recorrente. Todo almoço de domingo tem uma. Em novos círculos sociais, alguém faz uma brincadeira com você na frente dos outros. Todo mundo ri. Você ri junto. Desconfortável. Agora você é o alvo oficial. A piada ambulante do grupo. Relacionamento novo. Ela cancela o encontro em cima da hora. Você diz, tudo bem, sem problemas. Ela cancela de novo. Você continua dizendo que tudo bem. Agora você é o plano B permanente. E o pior, você não percebeu quando perdeu o respeito. Porque foi no primeiro minuto, quando você ainda achava que estava sendo legal. Quando você ainda achava que estava deixando fluir. Mas não estava fluindo. Estava definindo. Aqui está o que acontece no cérebro da outra pessoa. Quando ela te testa e você não responde, ela não pensa que pessoa madura. Ela pensa interessante. E ela testa de novo, mais forte. Você continua sem responder. Agora ela tem certeza. Você não tem limites. Ou pior, você tem, mas não defende. E pessoas que não defendem limites são tratadas como se não tivessem. Não por maldade, por hierarquia social automática. O cérebro humano funciona assim há milhares de anos. Ele categoriza rápido, alfa ou beta, predador ou presa, respeito ou desprezo. E essa categorização, ela acontece nos primeiros 60 segundos, antes de você falar, antes de você se apresentar, antes de você mostrar valor, só com base em uma coisa: você se defende ou não. Aqui está o que ninguém te ensina. Reagir emocionalmente é fraqueza, mas não reagir nada também é. O estoicismo nunca foi sobre engolir tudo, foi sobre escolher quando e como agir. E no primeiro teste, você precisa agir, não com raiva, não com explicação,
não com drama, mas com clareza. Uma frase curta, um olhar firme, uma resposta que encerra, algo como: não fale assim comigo, ou isso não é engraçado para mim, ou simplesmente não repita, sem sorrir, sem suavizar, sem desculpa, mas só a frase. E silêncio, porque o silêncio depois da frase é onde mora o poder. É onde a outra pessoa decide se vai respeitar ou escalar. E na maioria das vezes, ela respeita, porque você mostrou que tem linha, e pessoas respeitam linhas claras. Você não precisa se explicar, você não precisa educar ninguém. Você só precisa mostrar onde está a linha. E a forma mais poderosa de fazer isso é responder pouco. Quanto menos você fala, mais peso a frase tem. Quanto menos você se defende, menos vulnerável você parece. As pessoas respeitam quem não precisa se justificar. E o primeiro teste é exatamente isso. Ver se você vai se justificar. Ah, desculpa, é que eu não gosto quando. Errado. Você já perdeu. Porque agora você está negociando o seu próprio valor. Você está pedindo permissão para ter limites. E ninguém respeita quem pede permissão para existir com dignidade. A frase certa é direta, sem contexto, sem história. Não falo assim com você. Não fale assim comigo. Fim. A outra pessoa pode ficar desconfortável. Deixa. O desconforto é dela, não seu. Você só está existindo com limites. Isso não é agressão. Escreve limite nos comentários se você já deixou alguém passar dos limites no primeiro contato. Sem julgamento, só verdade. Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. Sabe por que isso funciona? Porque as pessoas não respeitam quem grita. Elas respeitam quem não negocia. E você está negociando o tempo todo sem perceber. Toda vez que você explica demais, você negocia. Toda vez que você pede desculpas por existir, você negocia. Toda vez que você ri de uma piada que te machuca, você negocia. Toda vez que você suaviza sua própria posição, você negocia. E o outro lado da mesa, ele percebe. Ele sabe que pode empurrar mais, porque você já mostrou que cede. E essa dinâmica, ela não muda sozinha. Ela só muda quando você corta. Quando você para de negociar e começa a declarar. Declarar não é explicar. Declarar é afirmar. Isso não funciona para mim. Pronto. Sem porquê. Sem é que. Sem sabe como é. Só a verdade. Curta, firme, final. E aí vem o silêncio. O silêncio que faz a outra pessoa processar. O silêncio que mostra que você não vai preencher o espaço com justificativas. O silêncio que diz: eu falei, agora é com você. Vou te mostrar uma coisa. Quando alguém te testa pela primeira vez, ela não quer te destruir. Ela só quer saber se pode confiar em você. Porque respeito não nasce de simpatia. Respeito nasce de previsibilidade. As pessoas respeitam quem tem limites claros. Não porque você é rígido, mas porque você é confiável. Elas sabem o que esperar de você. E isso cria segurança. Pensa assim, você confia mais em quem diz sim para tudo ou em quem diz não quando precisa? Você respeita mais quem se adapta a qualquer situação ou quem tem princípios fixos? Você se sente mais seguro perto de quem aceita qualquer coisa ou perto de quem tem limites bem definidos? A resposta é óbvia. Agora pensa, quantas vezes você foi simpático demais no primeiro contato? Quantas vezes você deixou passar só dessa vez? Quantas vezes você pensou, depois eu corrijo, e depois nunca chegou? Porque depois você já está na defensiva. Depois você já é o cara que aceita. E mudar isso exige esforço dobrado. É muito mais fácil começar certo do que corrigir depois. Tem uma história que Marco Aurélio escreveu sobre um soldado novo no exército romano. Ele chegou e foi testado pelo grupo. Pequenas provocações, pequenos desrespeitos, nada grave. Ele ignorou todos. Pensou que estava sendo maduro, pensou que estava mostrando que era diferente, superior. 6 meses depois,
Ele era tratado como inferior por todos. Não porque era fraco, mas porque ensinou que era. E sabe o que Marco Aurélio disse? Aquele que não define seu território no primeiro dia, não terá território para defender no último. Simples assim. Você ensina como quer ser tratado nos primeiros 60 segundos de contato. E depois disso, é tarde demais. Não porque você não pode mudar, mas porque agora você precisa provar. E provar cansa. Provar gasta energia. Provar cria conflito. Provar te coloca em posição de fraqueza, porque você está tentando recuperar algo que nunca deveria ter perdido. Mas se você simplesmente começa com limites, você nunca perde. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Alguém te testa no primeiro dia, você ignora. Ela lê isso como permissão. Segundo dia, o teste é mais forte. Você ignora de novo. Agora ela tem certeza. Você não se defende. Terceiro dia, já virou padrão. Ela nem percebe mais que está te desrespeitando. Virou normal. E agora, se você reagir, você é o agressivo. Porque você aceitou antes. Por que você está reclamando agora? Sempre foi assim. E tecnicamente ela está certa. Sempre foi assim. Porque você permitiu desde o começo. Então, a pergunta não é: como eu mudo isso agora? A pergunta é: como eu evito isso desde o começo? E a resposta é simples. Posicione-se cedo. Não com raiva, não com discurso, com uma frase, uma resposta curta, um olhar que diz: não é por aí. E pronto. Teste encerrado. Respeito estabelecido. Relacionamento começa no pé certo. Os estoicos entendiam isso há 2000 anos. Eles sabiam que o homem contido não é o homem silencioso. É o homem que escolhe quando falar. E quando ele fala, ele não explica. Ele declara. Sêneca dizia: a primeira impressão é a última instrução. Você ensina no primeiro dia como quer ser tratado no último. E se você ensina que tolera desrespeito, vai receber desrespeito. Se você ensina que tem limites, vai receber respeito. Não porque você é melhor, mas porque você foi claro. E clareza é poder. As pessoas não sabem lidar com quem não negocia. Elas estão acostumadas com explicação, com justificativa, com defesa. Todo mundo explica. Todo mundo se justifica. Todo mundo pede desculpas por ter limites. Mas quando você simplesmente diz não e não elabora, elas param. Porque não tem o que discutir, não tem o que manipular, não tem brecha. Você foi direto, você foi claro, você foi firme. E firmeza sem agressão é a combinação mais poderosa que existe. Porque você não criou inimigo, você só criou limite. E limite não é ataque, é proteção. Aqui está uma verdade que poucos entendem. Respeito não vem de ser admirado. Respeito vem de ser previsível. Quando as pessoas sabem onde está sua linha, elas param antes dela. Quando as pessoas não sabem onde está sua linha, elas continuam empurrando até descobrir. E se você nunca mostra a linha, elas assumem que não existe. Pensa em alguém que você respeita de verdade. Não alguém que você admira, alguém que você respeita. Por que você respeita essa pessoa? Porque ela tem limites claros. Porque ela não negocia princípios. Porque quando ela diz não, é não. Quando ela diz sim, é sim. Não tem meio termo. Não tem talvez. Não tem depende do meu humor. Tem clareza. E clareza gera respeito. Agora pensa em alguém que você não respeita. Não alguém que você odeia. Alguém que você simplesmente não respeita. Por que você não respeita essa pessoa? Porque ela muda de opinião toda hora. Porque ela aceita qualquer coisa. Porque ela não tem linha. Ou tem, mas não defende. Você pode até gostar dela, mas você não respeita. E isso é o que você se torna quando falha no primeiro teste. Escreve clareza nos comentários se você já percebeu que explica demais quando alguém te desrespeita. Porque explicar é negociar. E você não negocia respeito. A maioria das pessoas acha que ser respeitado e ser querido são a mesma coisa. Não são.
Você pode ser querido sem ser respeitado. E você pode ser respeitado sem ser querido. O ideal? Ser os dois. Mas se você tiver que escolher um, escolhe respeito. Porque simpatia sem respeito vira exploração. As pessoas gostam de você, mas não te levam a sério. As pessoas te chamam, mas só quando precisam de algo. As pessoas sorriem para você, mas falam pelas costas, porque no fundo, elas sabem que podem. Agora, respeito sem simpatia, isso te protege. As pessoas podem não te amar, mas elas te respeitam. E respeito cria distância saudável. Respeito cria consideração. Respeito faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de atravessar. Então para de tentar ser querido no primeiro contato. Tenta ser claro, porque clareza gera respeito. E respeito, com o tempo, gera afeto real. Afeto baseado em verdade, não em conveniência. Agora você tem uma escolha. Você pode continuar sendo o cara legal, que todo mundo gosta, mas ninguém respeita. Ou você pode ser o cara que as pessoas pensam 2 vezes antes de testar. Não por medo, mas por respeito. E essa mudança, ela não acontece com uma grande atitude. Ela acontece no primeiro teste. Quando alguém atravessa a linha pela primeira vez e você não deixa passar, não com raiva, não com rancor, mas com firmeza. Uma frase, um olhar, uma pausa. E a dinâmica muda. Porque agora você mostrou que tem limites. E pessoas com limites são tratadas diferente. Elas não são testadas o tempo todo. Elas não precisam se defender constantemente. Elas simplesmente existem com dignidade. E isso é estoicismo aplicado, não teoria, não filosofia abstrata. Ferramenta. Você usa no trabalho, você usa na família, você usa em qualquer lugar onde pessoas novas aparecem. E toda vez que você usa, você economiza meses de desrespeito futuro, porque você cortou o problema na raiz. No primeiro teste, se você sente que as pessoas sempre passam dos limites com você, se você sente que precisa se explicar o tempo todo, se você sente que ninguém te leva a sério, talvez o problema não seja agora. Talvez tenha sido no primeiro teste. Naquele primeiro momento em que você deixou passar. Porque você achou que estava sendo maduro. Porque você achou que estava escolhendo suas batalhas. Porque você achou que não era importante. E depois disso, virou padrão. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar de novo. Com cada pessoa nova que você conhecer. Com cada situação nova que aparecer. Você pode passar no próximo teste. E mudar completamente como é tratado. Não porque você mudou quem você é, mas porque você mudou como você se apresenta. E sabe o que é incrível? Quando você começa a fazer isso, você percebe uma coisa. A maioria das pessoas nem te testa mais, porque você emite uma energia diferente. Não é agressão, não é arrogância, é presença. É a energia de alguém que sabe onde está sua linha e não negocia. E as pessoas sentem isso antes mesmo de testar. Elas veem no seu olhar, na sua postura, no seu silêncio, e elas já sabem. Esse aqui não é daqueles que aceitam qualquer coisa. Então elas nem tentam, e os relacionamentos começam diferentes. Começam com respeito mútuo, não com teste de poder. Começam com consideração, não com provocação. Começam certos. E quando um relacionamento começa certo, ele continua certo. Porque você não precisa corrigir nada. Você só precisa manter. Escreve próximo teste nos comentários, se você está pronto para mudar como reage no primeiro contato. Porque esse é o momento que define tudo. E agora você sabe. Os estoicos sabiam de uma verdade simples. Você não controla o que as pessoas fazem, mas você controla o que você tolera. E tolerância, no primeiro momento, vira expectativa. Expectativa vira padrão. E padrão vira prisão. Você fica preso em um relacionamento onde você é sempre testado, sempre desrespeitado, sempre ignorado. E você não entende por quê. Porque aconteceu devagar,
Foi um deslize aqui, outro ali, mas na verdade, foi tudo decidido no primeiro dia, quando você deixou passar pela primeira vez. Então, da próxima vez que alguém te testar, e vai testar, lembre disso. Quem se posiciona cedo não precisa se defender depois. Se esse vídeo te fez pensar diferente, curta agora, porque quando você curte, você está me dizendo que esse tipo de conteúdo importa, e eu vou trazer mais. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aquele amigo que sempre reclama que ninguém respeita ele. Aquela pessoa que sempre se coloca em último lugar. Manda para ela e fica por aqui. Porque os próximos vídeos vão te mostrar exatamente onde você está perdendo poder sem perceber. E como recuperar. O respeito não se pede. Ele se mostra, no primeiro minuto, com uma frase, ou com silêncio. Mas sempre com clareza.